E isso eu acho que serve de alerta para cada pessoa que está estudando a espiritualidade, para que se atente, né? Se houver algum tipo de se sentir um pouco superior, de repente a entidade que chega até a pessoa ter ali um comportamento um pouco esquisito, pedir coisas um pouco exacerbadas, né? Você mencionou sobre essas ligações de vidas passadas, e aí faz muito sentido isso. Porque às vezes o algoz fala, peraí, ele tinha poder na outra vida? Vamos mexer um pouquinho com ele para ver se ele volta a fazer algumas besteiras para eu poder ficar satisfeito. Seria isso, né? Eles vão patrocinar coisas que para nós vão nos dar alegria, prazer momentâneo, mas que vai colocar a gente numa enrascada de errar no mesmo quesito que a gente errou na vida passada. Então eles podem até promover que você tenha poder, já que você errou ali, ou na questão da sexualidade, na questão do dinheiro, na questão da magia, você vai adquirindo ferramentas, eles vão dando, para quê? Para você se enforcar com a própria corda. Aí eu já sei que ele não tem resistência para aquela questão, vou patrocinar. Ele vai errar no mesmo lugar onde errou antes. E aí é uma briga de você contra você mesmo. Na verdade, sempre foi assim, né? É uma briga de nós contra nós mesmos. A gente supera nossas deficiências. Esse é o objetivo da gente reencarnar. Onde nós repetimos no passado é igual uma escola. Repetiu em matemática, ficou EDP em matemática, vai passar por esse teste nessa vida. Ah, eu já aprendi tudo lá no umbral, me arrependi, está tudo certinho. Então, quando você nascer, vamos para as provas. Planeta de provas e expiações. Vamos ver se você está bom mesmo. E, assim, tem ainda o nível que a gente vai falar coletivo, né? Por exemplo, a obsessão espiritual em cima de um grupo, determinado grupo, né? Às vezes um grupo que está ali e pode ter uma repercussão em alguma coisa, pode ser alvo de uma obsessão espiritual. E se isso pode atingir o âmbito familiar, uma família inteira conseguir ser obsediada, que eu sei que você trabalha muito isso também com a apometria, questões anteriores, a gente passa para um outro nível, uma cidade inteira, um país inteiro, sim, né? Sim. Como é que funciona? Então, é exatamente isso, proporcionalmente, né? Existe 1 a 1 e existe 5, 10 versus 1. Uma cidade, um país, por exemplo, que odeia o outro país, que está brigando, está gerando todo mundo de um país um problema kármico com outro país inteiro. Uma cidade com outra, uma cidade que invadiu a outra, uma família que era dona de uma fazenda, divisa, limítrofe, uma fazenda com a outra. Não, você está 2 metros para cá, não, esses 2 metros são meus, e começa a brigar, e um matar o outro, gera um problema kármico entre famílias. E aí um ser de uma família ali prejudicada, ele odeia todos da outra família, ele vai querer o mal para todo mundo da outra família. Mas porque se prejudicaram na outra vida, veja bem. Então pode existir, proporcionalmente. Eu vi já uma pessoa também em atendimento, que a família inteirinha dessa pessoa era complicada. E ele foi tivemos muitas encarnações como soldados, né? Ele foi um soldado que ele dizimou, digamos assim, uma cidade inteira. Imagina que você invada por conta da sua religião, você invada, como acontece muito na África, é isso, e vamos acabar com aquela etnia, que nós não queremos mais aquela etnia, porque nós queremos prevalecer a nossa. Mate todo mundo. É um problema kármico entre todo mundo que participou tirando a vida dos outros e os outros que vão querer se vingar de todo mundo. E às vezes essas religiões, elas estão pregando coisa diferente, né? Que é aceitação e tudo mais, né? É um negócio para a gente poder refletir, né? Porque já que chegou algum caso para você, por exemplo, de uma pessoa que dizia assim, não tem nada de errado comigo, não percebo nada, tá tudo às mil maravilhas, e depois se constata o contrário? Sim, já. Não era tão grave, mas porque as mais graves vêm expostas, assim, saltando aos olhos, né? Mas eu lembro de uma vez que uma moça queria ir para o Japão trabalhar, muitos anos atrás, e ela falou assim, e não fui eu que marquei, eu não agendei para ela passar, porque a gente precisa entender o problema da pessoa, não é todo mundo que precisa passar pela apometria, né? São casos mais complexos, mais sérios. Mas foi uma amiga minha que marcou, e aí chegou lá no dia, eu fiquei surpreso, porque aí nós perguntamos para ela, o que está trazendo você aqui? Ela falou, eu vou trabalhar no Japão, quero ver se está tudo bem comigo. Eu já olhei assim, fiquei meio assim, falei, poxa, tem gente querendo tirar a própria vida numa depressão, suicídio, aí a pessoa quer ver se está tudo bem com ela, eu nem deveria ter agendado isso, né? Eu pensei, né? Mas vamos ver, já que está aqui, né? E está todo mundo montado, o grupo, a equipe aqui, vamos ver. E ela tinha obsessores, mas não era aquela coisa alucinante da pessoa querer tirar a própria vida e tal. Agora, uma coisa, puxando aí um comentário paralelo, que a gente percebe muito é que todo pensamento de depressão, de suicídio, tem a ver com obsessões espirituais.
que a pessoa prejudicou muita gente no passado ou mexeu com magia prejudicando pessoas. Isso é líquido e certo. É só 100% dos casos. Só Depressão, 100%. você fala. Depressão muito severa, a pessoa não consegue se recuperar por conta própria, ela precisa de ajuda externa, toda hora vem imagens na mente dela, pensamentos de tirar a própria vida, não sair de casa, ficar só no escuro, tudo isso daí tem influenciação espiritual. Então, se vocês estão escutando isso, procure ir no centro espírita, ir no centro humanista, tomar passe, procure coisas espiritualmente saudáveis para resolver essa questão. Como eu falei, são 3 possibilidades, né? Físico, psicológico ou espiritual. Então, tem pessoas internadas, como essa moça que eu falei, que está lá, e a questão dela é espiritual. Que, aliás, ela mexia com olha só, ela mexia com magias em outras vidas, promovia abortos e fazia ligações espirituais através de magia e desmanches através de magia. Ela está sofrendo na pele isso, essa vida, e ela não se conforma com isso. Essas questões Então, essas questões psiquiátricas, né, que na apometria você fala muito, tem gente que nasce com uma questão psiquiátrica. Que é química, sim. Mas e quem desenvolve isso do nada, assim, aparece um transtorno psiquiátrico na pessoa, existe ali, então, lógico, um laudo médico que muitas vezes é comportamental, né? Aí chega lá, você vê que tem um implante, alguma coisa adicional. Sim. Às vezes é só psicológico, psiquiátrico mesmo. Às vezes tem obsessões. E o que acontece? A pessoa, como errou naquela situação em outras vidas, ela vem com aquilo latente dentro dela. Talvez ela vai mexer ali, talvez não. Ela já se programou antes de reencarnar de não mexer naquilo, que já deu problema, já fui parar no umbral por causa disso. Não devo mexer com isso. Mas a vontade é muito grande, porque a gente repete os erros do passado, normalmente. Vem com as tendências de querer fazer as coisas erradas. E com as intuições de fazer as certas também. Quem que nós vamos ouvir? O diabinho ou o anjinho? Então aí você dá vazão para aquilo que está mais compatível com você. E essa pessoa não era para mexer nessa vida com magia. E ela já pisou na jaca até o nariz, na outra vida, não era para nessa vida mexer. E foi lá e mexeu, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, pronto, aí espanou o parafuso, espanou, de tanto apertar, espanou o parafuso. E aí ela ficou fora da caixinha, entendeu? E mexeu de novo, Podia não né? ter acontecido nada, se ela respeitasse as regras do jogo, o acordo que ela fez antes de reencarnar. Mas aí a vontade de querer ter poder, ter amores que não são do seu merecimento, digamos assim, Vaidade, e outras coisas, ego, vaidade, questões financeiras, você querendo ultrapassar as leis. Toda vez que você começa a prejudicar alguém, você está interferindo no campo do outro, você está gerando karma para você. Peraí, eu posso ir até aqui, daqui para lá é do farréu, não posso? Mesmo que eu queira muito, eu não posso, eu tenho que controlar minha vontade. Eu quero muito, mas daqui para lá é o farréu, não sou eu. O máximo que eu posso é pedir. Se ele falar não, é não, pronto, acabou. Porque você menciona isso, eu vejo que existe hoje na sociedade, né, um aspecto muito individual, né? As pessoas querem muito saber de si. Vencer, a mídia, isso. Diminuir o outro, né? Ofender. Os filmes, né? Eu estava conversando ontem à noite no atendimento que nós fizemos ontem com o pessoal que estava lá comigo, como que deve gerar algum karma, eu creio isso muito fortemente. O pessoal que faz filmes lá nos Estados Unidos, em Hollywood, incitando violências, incitando medos por causa de imagens, de processos obsessivos, violências, né? Tudo você tem que destruir todo mundo para você ser vencedor. Caramba, você não pode ser vencedor ajudando os outros. Nós não temos quase filmes edificantes que mostram você ajudando os outros. É você atirando, matando sobre... Isso sempre é uma competição, a gente né? vê, Jesus não falou sobre isso, Buda não falou, Krishna não falou, o que incentivam tudo? Estão ganhando horrores de dinheiro, mas será que espiritualmente estão legal? Tem muita gente suicidando aí, né? Tanto músicos quanto artistas e pessoas com muito dinheiro, mas que não tem a conexão espiritual adequada. E aí, não dá para suprir. Gera discórdia, né? Eu vejo que é uma ferramenta muito eficaz, por exemplo, dos obsessores, são esses meios de comunicação, né? Com Porque certeza. dita a tendência da sociedade e eles jogam a informação num único grupo ali, esse grupo vai fazer disseminar e quem tiver à mercê vai começar a ter a influência, né? Por isso que eu vou perguntar para você, para quem está assistindo e está falando, nossa, realmente estou me sentindo à mercê, às vezes eu vou em algum lugar e eu sinto tal coisa. O que você normalmente
passa para uma pessoa que está fazendo lá um acompanhamento e que fala, ó, Ricardo, isso aqui eu sei que eu vacilo de vez em quando, né? O que você pode me ajudar? Que tipo de prática eu posso fazer no dia a dia para me manter alinhado e evitar ao máximo possível essas interferências? Excelente pergunta. Tem várias possibilidades. Vamos lá. Primeiro, o orar e vigiar. Sempre que você ora, né, se conectando a Deus, qualquer religião que você tem, que você está conectando com a luz, muda um pouco sua vibração. Dá para medir isso. Vigiai, também fundamental. O primeiro e o segundo. O orar e se conectar com coisas boas. O vigiai, vigia os pensamentos, o que você pensa que você faz. Primeiro começa reduzindo as ações das coisas erradas que você faz. Se você conseguir, já é um avanço. Depois, vigiar os pensamentos. Não fica dando corda para discussões, não fica dando corda para maldades, não fica vendo questões na internet, na televisão de maldade, de discussões de violência. Sai, vai ver coisas melhores. E isso é o basicão. Mas dá para você fazer como estudante espiritual, como nós três aqui, e muita gente que está nos escutando aqui, assistindo. Dá para você fazer mantras, dá para você escutar músicas que tenham um teor vibracional elevado, tem muito na internet. Então, ir mudando o que você consome, visual, de sons e de relacionamentos. Você sabe que a pessoa é muito complicada e ela fala um monte de coisa, não queira vencer sempre, abre mão, não tem aquela frase? Antes eu queria vencer, agora eu quero ter paz? Então, abra mão de vencer para ter paz. Vale mais a sua paz do que você vencer uma discussão. Deixa a pessoa esperneando, dando pulo de 2 metros lá e você, ó, sai pela tangente, vai fazer uma coisa de alto teor vibratório. Eu vejo meus amigos fazendo isso, eu vejo meu irmão Ivan fazendo isso. Quando tem alguma coisa para complicar, eu não quero nem dar corda para não, porque você sintoniza com as coisas ruins. E às vezes estão do seu lado os obsessores te influenciando para você perder a paciência. Quanta gente não está preso hoje porque não pensou 1 minuto a mais, não teve paciência? Quanta gente não tirou a vida de outro por causa de 1 minuto que não deixou de pensar? É um prato cheio. Então, é um prato cheio. Aquela propaganda na internet, potência não é nada sem controle, né? Potência não é nada sem controle. Então, se você tem um carro lá de 200 HP e você não tem freio, você bate no primeiro poste, no primeiro muro. Você tem que ter freios. Troque sempre, eu falo brincando, os freios ABS, as pastilhas de freio, tudo que você for fazer, não sai desembestado querendo resolver tudo com a consciência exaltada em discussões que pode dar problemas sérios. Então, orar e vigiar, mantras, manter mantras excelentes, músicas, evitar discussões, procurar cultivar no seu jardim plantas saudáveis, porque o que você plantar, você vai colher. Não adianta você jogar um caroço de laranja e esperar que nasça uma maçã, não vai nascer. Jogou um caroço de limão, vai nascer uma fruta azeda, limão, não vai nascer abóbora. Você plantou violência, vai colher violência. Então, isso daí, tem que saber disso, tem que entender que isso é uma realidade. Você começa gradativamente freando, você vai vendo que as suas vibrações vão mudando. Não entre em discussões, você vai gradativamente mudando a sua vibração. Isso permite que os médiuns, principalmente os médiuns, que sofrem mais com essa questão energética, que percebem tudo, se eles estão descontrolados, quem vai ser atraído para o campo deles são espíritos descontrolados também. Então eles percebem que, equilibrando um pouco mais, começa a vir sintonias melhores. Inclusive alguns amparadores falaram até para o Ivan um dia aí, olha, nós sempre estivemos aqui, você que não conseguia chegar até aqui, não é nós que temos que descer até você para passar o recado que você quiser, entendeu? Tipo assim, nós estamos no 10º andar, você tem que escalar até aqui. Se você não quer se esforçar para chegar no 10º andar, nós não vamos passar a mensagem. Para chegar aqui tem que estar com a vibração do 10º andar, não é do térreo. E aí me faz lembrar de uma situação, da seguinte situação. O lance da obsessão, existe o aspecto de vingança, de interferência, mas também existe aquela obsessão que o espírito não quer prejudicar a pessoa, mas, por exemplo, o médium, que doa energia, e ele não está fazendo nada, mas ele nasceu com essa capacidade. Muitas pessoas entram em depressão ou outros tipos de situações mentais, porque tem espíritos tirando a energia deles ali. Mas não é que tipo assim, você me fez mal, ele vê um lance de energia e está puxando.
Então, de forma indireta, essa pessoa está sendo obsediada, mas não tem uma relação de vingança ali. Você podia Não, falar um pouquinho sobre isso? Isso. Eu poderia ter complementado na questão lá das desobsessões. Outro grupo de espíritos que pode se aproximar de você, que acabam te prejudicando, mas não intencionalmente, são esses espíritos doentes ou desequilibrados, que não têm uma relação kármica com você. Ele sentiu a sua energia, uma atração. O médium, ele é como se fosse uma lâmpada atraindo os insetinhos ali, ou um favo de mel atraindo as abelhas, o pólen atraindo as abelhas. Eles vão vir, eu já vi espíritos falando assim, por que você, eu perguntei, por que você está do lado dessa pessoa? Porque eu gosto da energia dela. Às vezes essa energia pode ser boa, ou às vezes pode ser o desequilíbrio dela que está atraindo. Um consumo de drogas, o consumo de álcool. Ela não está querendo te prejudicar. Ela vai querer até te proteger. Não tem aquele ditado que quem é bêbado não morre atropelado? Então, ele tem quem protege ele, porque aquilo ali é o play center dele, é a diversão dele ali. Então ele não vai querer que você adoeça, que você fique mal, porque você está proporcionando uma energia boa para ele. Pode ser do seu desequilíbrio, de raiva, ódio, vingança, manipulação, drogas, álcool, mas pode ser uma energia boa que você é um doador de energia, de passe. Você trabalha no centro espírita, numa casa umbandista, você faz parte da salinha, você doa ectoplasma, você faz parte da autoapometria, que nós temos todos os dias às 20 horas doação de energia lá no nosso canal, Apometria Estrela Branca. Então você faz parte. Algum espírito doente pode passar perto de você e ele querer receber um pouco dessa energia. E o médium vem com um excesso de energia de ectoplasma, que é justamente para ele doar. A aura do médium, de um médium, pela clarividência, os corpos espirituais, eles são um pouco diferenciados de uma pessoa normal. Ele vem potencializado, eu diria que vem turbo 2.0. Ele veio para fazer o serviço, carregado de energia, entendeu? Enquanto um vai carregar com um porta-mala pequenininho de um carro popular, o outro é uma caçamba, daqueles de caminhão, cheio de ectoplasma para ajudar. E o que acontece quando ela não trabalha, não ajuda? Aquilo vai estagnando dentro dela, você não perguntou, mas ela pode ficar com doenças, né? O médium que veio para trabalhar e não trabalha, muito sente dores, desconfortos, fora a obsessão espiritual. Às vezes, esses inimigos estão esperando ela trabalhar, porque ela falou assim, não bate em mim lá no umbral. Ela está se protegendo, não bate em mim porque eu assumi que eu vou vir como médium. Olha, eu sei que tem gente assistindo agora e está dando risada, já estou até vendo do outro lado da tela aí, Rafael. Porque a pessoa veio com mediunidade, está passando mal, mas eu não quero mexer com isso agora, eu não quero assumir responsabilidade. Os inimigos dela estão do lado. Olha, nós fizemos um acordo antes de nascer. Você veio para me ajudar e eu estou aqui do seu lado esperando. Se você não trabalhar, vai me dar o direito de me vingar de você. Eu já vi isso acontecendo um monte de vezes. Acordos que são feitos do tipo... só para o pessoal entender melhor, que é interessante isso. Seria assim, mais ou menos. Tem uma questão ali com esses obsessores ou pessoas que querem cobrar alguma coisa. Do outro lado tem os mentores que falam, não, pera um pouquinho, vamos dar uma chance aqui, mas vamos trabalhar direito e tal. Aí os caras falam, então peraí, qualquer vacilo, você já sabe. Isso. E o cara encarnou e esqueceu disso daí. Exatamente. E já vi um monte, dezenas, centenas de médiums assim. Aí o que acontece? O médium começa a trabalhar e ele sente melhoras. Por quê? Cada espírito desse que rodeava o médium, que rodeava ele, vai recebendo ajuda quando ele começa a fazer o trabalho espiritual. Ou dele, ou do centro que ele faz parte, centro espírita, humanista, N possibilidades, espiritualista, apometria, e vai desligando um por um, e ele vai começando a sentir um alívio. Então aquela energia já permite que ele respire um pouquinho. Nossa, estou sentindo um alívio. E aí ele permanece. Por isso que muitos médios permanecem nas casas espíritas e umbandistas, né, espiritualista, apometria, porque ele começa, também estava falando isso ontem, justamente com uma médium lá que trabalha conosco lá, que tem uma sensibilidade muito grande, que foi evangélica, ela até brincou, falando que antigamente eu era médium, como é que é? Sapatinho de fogo. Ela falou, usou essa frase aí, que era em tudo quanto é lugar, ia ficar fazendo oração, ia na praça, ia falar, passar recado para todo mundo, porque ela tinha contato com o Espírito Santo. Eram os médios, os guias espirituais dela, os amparadores, né? E aí ela sofreu uma depressão muito grande, ela ficou muito ruim, porque ela tinha que trabalhar com essa energia de ectoplasma, né? E não era, digamos assim, o local correto para ela trabalhar. A habilidade dela principal não era lá na igreja evangélica. Eu conheci centenas de pessoas assim. Tem mediunidade e está no campo evangélico, ali o católico, e não está desempenhando o que poderia. É um jogador de futebol jogando golfe. Não vai dar certo para ele ali. Ele vai ficar um tempo, mas não vai fluir. Aí ela ficou muito em depressão, entrou numa casa espírita, começou a melhorar, chegou até a apometria, agora está dando saltos de alegria lá.
e incorporando todo mundo e ajudando todo mundo, está muito feliz da vida. Então, essa mudança, ela recuperou a programação existencial dela, que ela estava desviada da programação. Agora ela está fazendo o que ela cumpriu, que ela deveria fazer. Então, a Sabrina, um abração para ela, se ela estiver escutando aí. E esse ponto ainda do caminho que a pessoa pode escolher, né? Que nem você falou, às vezes ela está dentro de uma outra vertente que não é, digamos assim, dita espiritualista, né? Mas as pessoas também têm um condicionamento muito assim, se eu sou médium, eu tenho que trabalhar na Umbanda. Não. Se eu sou médium, eu tenho que trabalhar no espiritismo. E aí existem termos e termos em relação a isso. Como que um médium hoje, quais são as possibilidades de um médium que se conscientizou que tem essa capacidade, né? Tá. Mediunidade tem de vários tipos, né? Nós temos um curso gratuito lá no nosso canal, no YouTube, Apometria Estrela Prânica. Toda segunda-feira, às 21 horas, são 48 dias. 48 segunda-feira, vai durar um ano inteiro. Estamos na 14ª aula, que teve essa semana, antes de ontem. E lá falamos sobre vários tipos de mediunidade. Então, se você sente energia, você já é médium, que não é todo mundo que sente. Logicamente, se você vê, você é clarividente, é um tipo de mediunidade. Se você escuta, você é clareaudiente, também é. Se você pinta quadros, é psicopictografia. Se você incorpora, também, e aí vai. Como que a pessoa sabe que é a habilidade principal dela? Não dá para olhar de cara e dar já um extratinho, igual você vai no banco, coloca digital e já sai o extrato ali. É a base de tentativa e erro. Você tem que ir em alguma casa. Ah, mas eu não confio nas casas. Bom, vai em uma, duas, três, até você achar a casa que você acha legal. E vai testando ali. Numa casa espírita umbandista, há um treinamento para você ver quais são as suas habilidades. Então, eu lembro, quando eu trabalhei muitos anos no espiritismo, muitos anos na Umbanda. No espiritismo, a gente tinha, cada semana, por exemplo, cada dia era uma atividade diferente. Então, ficávamos na mesa, lá na mesa branca. Vamos ver, vamos aproximar os espíritos. Vai sentindo. Então, os evangélicos vão ter medo. É o demônio, é o demônio. Não, não é o demônio, é um espírito que está vindo aqui, que desencarnou aí. Sente a energia dele. Vê se é do bem ou se é do mal, porque não é porque está no mundo espiritual que é tudo anjinho, pode ser do mal também. Né? Está protegido o ambiente, você vai treinando. Assim como você aprende quando é criança, e distinguir uma coisa quente de uma fria, uma que queima, uma que machuca, de outra que não, é na base da tentativa e erro. Até aprender a andar é assim.